Bem-vindos a mais uma temporada de debates no Da Capa à Contracapa. A família é a unidade social que responde, na maioria dos casos em que é necessário cuidar de alguém. São ainda as mulheres que carregam esta responsabilidade. 70% dos cuidados informais em Portugal são prestados diariamente por mulheres com mais de 50 anos, representando 9% da população portuguesa. Mas as pressões exercidas pela demografia, pela economia, pelas recomposições sociais que estão inerentes a essas mudanças, implicam também uma reflexão sobre a política de cuidados. É o que nos traz ao programa que abre a nossa temporada. Entre a família, o Estado e o mercado, quem é que vai cuidar de nós no presente e no futuro? Os convidados do programa desta semana são Ana Paula Gil, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, autora do livro Quem Cuidará de Mim, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estará aqui nesta conversa com Maria dos Anjos Catapirra, a cofundadora e vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos ouvir de forma remota Maria dos Anjos Catapirra e aqui em estúdio Ana Paula Gil, que é um regresso, porque nós debatemos a questão dos cuidadores informais, sobretudo no ano passado, e este programa, no fundo, é o complemento a essa conversa que nós tivemos, que qualquer pessoa pode consultar, andando para trás nas plataformas dos podcasts. O programa é de março de 2023, sobre os cuidadores informais. Ana Paula Gil, talvez seja interessante falar sobre o que é a crise global dos cuidados. Não é só uma questão, é uma questão que vai muito além da questão do estatuto de cuidadores e por aí fora. O que é que chamam hoje a crise global dos cuidados? Muito bem. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui e também a oportunidade de falar no livro que vai ser publicado. Por definição, a crise global dos cuidados resulta das alterações demográficas e os desafios que estão inerentes ao aumento da longevidade, bem como também às alterações das estruturas familiares. Hoje a família portuguesa mudou, os modelos de família mudaram e com a entrada da mulher no mercado de trabalho e as exigências do mercado de trabalho, isto vai implicar uma diminuição da disponibilidade de cuidar a tempo inteiro. Por outro lado, com a menor esta redução do número de cuidadores, e as projeções demográficas dão-nos esses valores, ou seja, o que vai agudizar o caring gap. O que é o caring gap? Com a maior longevidade, vai haver um aumento das pessoas com mais de 80 anos, que estão mais suscetíveis a sofrer e a sofrer as consequências da vulnerabilidade física e mental, o que vai aumentar o número de pessoas com mais de 80 anos e as projeções também indicam que vai haver uma redução devido às taxas de natalidade e ao número de filhos, às taxas da fecundidade, que vai ter impacto na redução do número de cuidadores nas próximas décadas. Mais gente para cuidar e menos gente para ser cuidador. Exatamente. E, portanto, estamos a falar de valores na década de 90 que situavam, e há várias projeções em Portugal, todas indicam para uma redução drástica do número de cuidadores, de 5 até 2080, que é a última projeção feita por um grupo de investigadores, recentemente, que aponta cuidadores até 2080. Por outro lado, com a menor participação da mulher na esfera doméstica, há uma delegação em outras mulheres. E quem são estas mulheres? Normalmente são imigrantes. E aqui esta articulação com os cuidados formais, muitas vezes num setor de cuidados
pouco atrativo, que se debate com a escassez de mão de obra. O que fala aqui é numa mudança daquilo que chama cadeias globais de cuidados. Exatamente. Que passam de um modelo de cuidados centrado na família para um modelo de cuidados com recurso a migrantes na família. É Exatamente. E isto articula-se também com a questão da crise climática, que eu também falo no livro, e a questão da justiça racial. Devido às alterações climáticas, isto vai ter impacto em alguns territórios e muitas vezes as populações, nomeadamente as mulheres, isto no sul global para o norte global. Isto é um problema que atinge toda a Europa, não é só em Portugal, e, portanto, são movimentos migratórios em que as mulheres, em busca de melhores condições de vida, encontram no setor de cuidados, no fundo, a oportunidade, mas, por vezes, os cuidados são prestados em condições adversas, ou seja, é um trabalho que não é valorizado, mal pago, muitas horas, não há reconhecimento e esta transição entre um modelo centrado na família e um modelo centrado nos imigrantes resulta também pela escassez de respostas que hoje a família, e a família portuguesa se debate, que é encontrar no fundo, cuidadores disponíveis a preços acessíveis, com a garantia que as pessoas são bem cuidadas. Sim. E isto é uma situação que todos nós vivemos no nosso cotidiano. Sim. E, portanto, a escassez de respostas na comunidade, estou a falar em equipas domiciliárias, de cuidados de enfermagem, cuidados médicos, cuidados de reabilitação, que é para responder às necessidades. O que é que isto implica? Muitas vezes as famílias recorrem aos imigrantes, muitas vezes indocumentados, ou através de empresas de serviços de apoio domiciliário, ou diretamente, e é, de facto, um setor que implica mais regulamentação para assegurar os direitos. Já vamos a esse tópico. Só antes de introduzir aqui a nossa convidada Maria dos Anjos Catapirra, ainda em relação à questão dos cuidadores informais, Ana Paula Gil. Nós falámos sobre este assunto aqui extensamente em março de 2023, portanto há 1 ano e meio. Neste ano e meio, em relação a todos aqueles processos de alteração do Estatuto de Cuidador, o que é que mudou, para atualizarmos aqui o ouvinte que não está tão desperto para este assunto? O que é que mudou? Melhorou? O que é que melhorou? Porque estavam em curso medidas de alteração do Estatuto, têm sido promulgadas também. O que é que melhorou e o que é que mudou no Estatuto? A minha perspectiva é feita muito com base no trabalho de campo, em entrevistas a cuidadores informais. Eu penso que existe uma grande insatisfação. Quando o Estatuto surgiu, criou muitas expectativas para responder, e foi importante, porque pela primeira vez em Portugal se debatia sobre o papel e a visibilidade, a importância que os cuidados têm na sociedade portuguesa. E, na altura, foram enunciadas um conjunto de medidas em que se perspectivava um acesso mais rápido aos cuidados formais, ou seja, aos cuidados na comunidade, um subsídio de apoio para, no fundo, compensar os cuidadores, e medidas também que visam a conciliação entre a vida familiar e a vida laboral. E no último ano e meio, o que é que mudou? O que mudou na lei tem a ver com a própria designação de cuidador informal principal, em que os vizinhos passam a ser considerados, mas implica coabitação.
E, portanto, penso que é uma medida, sinceramente, que não vem responder efetivamente àquilo que os cuidadores, por exemplo, nós sabemos que em algumas regiões do país são os vizinhos e os amigos que constituem o garante dos cuidados. E exigir a um vizinho que vive em coabitação com outra pessoa, eu penso que no fundo, um confronto ao direito à sua própria habitação. E isso, de facto, acho que o avanço em termos de melhoramento de política, acho que não tem respondido efetivamente às necessidades dos cuidadores. Vamos ouvir a opinião de Maria dos Anjos Catapirra em relação a este tópico, em relação a esta matéria. Maria dos Anjos, vamos já ao estatuto, já direitinho a ele, porque esse é um assunto que temos vindo a tratar e já no último programa que fizemos sobre este tema também foi central, e é de facto central quando falamos sobre este tipo de políticas em matéria de cuidados. E pergunto muito diretamente a si, olhando para as alterações recentes, para esta caminhada do Estatuto do Cuidador Informal, em que ponto é que nos encontramos na sua avaliação, também na avaliação da Associação Nacional de Cuidadores Informais? Obrigada pelo convite. Eu diria que neste momento o Estatuto de Cuidador Informal limita-se a ser um reconhecimento jurídico, obtido em 2019 e com uma série de entraves durante o percurso para a sua aplicação. Todos sabemos que a regulamentação da lei foi feita em janeiro de 2022. O cálculo de subsídio de apoio para todos os concelhos no continente saiu em fevereiro. Depois levámos imenso tempo até conseguir a legislação para o descanso do cuidador e para o apoio domiciliário, que só sai em novembro de 2023, após imensas chamadas de atenção e imensos pedidos, inclusivamente junto da Presidência da República. E nesta fase, aquilo que nós vemos é que temos cerca de 16 mil pessoas com reconhecimento do Estatuto, cerca de 50% com cuidadores informais, outros não informais, cerca de 5 mil e poucos cuidadores com subsídio de apoio. Portanto, estamos a falar em agosto de 2024, estes números estão-se a reportar ao relatório da Comissão de Acompanhamento e são de janeiro. E as medidas de apoio que deveriam ter sido implementadas, e porque saíram em lei em novembro, não estão a ser aplicadas. Portanto, os cuidadores continuam a não ter apoio domiciliário, continuam a não ter descanso do cuidador, mesmo pagando, porque as vagas não existem, porque há imensas filas de espera, porque as entidades que vão prestar esse mesmo descanso ao cuidador têm poucas vagas ou utilizam as vagas noutras áreas, desconhecemos. É um facto é que já estivemos com a senhora Secretária de Estado da Inclusão para tentar saber pormenores sobre a aplicação, pelo menos da última legislação, da portaria do descanso do cuidador e do apoio domiciliário, e não obtivemos qualquer resposta. Frequentemente as pessoas que nos ligam e ligam-nos diariamente queixam-se dos atrasos na resposta dos pedidos, porque mesmo para ser considerado cuidador informal não principal, para além da burocracia ser imensa, os pedidos têm levado meses a ser analisados e a ser deferidos. E temos ainda o grave problema das pessoas que têm o complemento de dependência de primeiro grau, porque os complementos são obrigatórios para haver reconhecimento do cuidador, começarem a ver indeferidos os seus pedidos porque as juntas médicas não estão a considerar muitas das pessoas cuidadas e algumas com doenças gravíssimas, não estão a considerá-las como pessoas que tenham necessidade de ter um cuidador informal. Portanto, isto provoca os indeferimentos, quer do complemento e, consequentemente, do reconhecimento como cuidador informal. Portanto, eu diria que isto foi uma medida legislativa que nos agradou, porque fomos reconhecidos, gostámos da ideia, lutámos muito para que ela tivesse acontecido, mas ao dia de hoje, como nós costumamos dizer, os cuidadores informais têm direitos zero.
A que se junta, a Maria dos Anjos, a questão do apoio aos próprios cuidadores, ou seja, independentemente do seu estatuto, depois eles precisam de um conjunto de apoios a vários níveis, inclusivamente a própria. Por causa de um conjunto enfim, de realidades que leva muitas vezes os cuidadores a um estado de exaustão, precisam de um apoio a esse nível, e a esse nível existem havido melhorias ou está tudo na mesma? É assim, na sua grande maioria, os planos de apoio aos cuidadores informais passam por ter um profissional de saúde de referência e uma assistente social. Isto foi feito, e foi feito praticamente em todo o país, salvo alguns conselhos, porque por indisponibilidade das próprias equipas que foram designadas para fazer esse mesmo apoio. O que acontece é que as pessoas recebem na sua habitação um profissional de saúde de referência e um assistente social que preenche um inquérito, tanto quanto sei, enorme, assina esse mesmo inquérito, envia um inquérito para a Segurança Social e isto é trabalho feito na ótica deles. Porque vão de 6 em 6 meses à casa das pessoas e, no entretanto, ninguém consegue receber apoio psicológico porque os próprios centros de saúde que estão encarregues de dar esse mesmo apoio psicológico não têm profissionais suficientes para apoiar os cuidadores informais. A tal formação e capacitação dos cuidadores informais, eu não tenho conhecimento que alguém a tenha recebido. E isto seria essencial, porque foi para isto que nós lutamos. Nós não somos profissionais de saúde e a grande maioria de nós não vem da área da saúde, portanto a tal capacitação seria importantíssima. E mesmo quando há algum apoio, este apoio é dado no exterior da habitação. Ou seja, ou será nos centros de saúde ou em locais onde haja hipóteses de promoverem apoios psicossociais ou mesmo capacitação e formação, o que implica que a maioria das pessoas não vão, porque não se podem deslocar. Porque, entretanto, não há o tal apoio domiciliário que permita que alguém fique com a nossa pessoa cuidada para nós sairmos da nossa própria habitação. Portanto, as medidas de apoio ao cuidador, diria, nesta fase, que salvo alguns conselhos, e são pouquíssimos, não têm implementação. Porque não há profissionais suficientes para garantir a implementação das medidas. Inclusivamente quando as pessoas pedem, e algumas têm-no feito, apoio psicológico porque estão exaustas e porque não têm condições financeiras para ter um psicólogo, a pessoa vai uma vez, vai 2 vezes e depois há sempre alguém com prioridade que não o cuidador informal e acabam por dizer que quando houver tempo e houver vaga, será de novo chamada. Isto já aconteceu a mais do que um cuidador informal. Portanto, nós não somos prioridade, exatamente porque não há profissionais que cheguem para dar apoio a toda a gente. Ana Paula Gil, isto bate certo com a sua avaliação da Totalmente. realidade, não é? Totalmente. O que é que quer acrescentar sobre este tópico? Uma das questões, e isso é um ponto, na minha perspectiva, positivo, o aumento, ainda que seja reduzido face ao número de cuidadores em Portugal, que é o número de pessoas que são abrangidas e que têm direito a um subsídio de apoio que ronda os 300 euros. E estamos a falar de perto de 6 mil pessoas. Mas o grande problema aqui, e é um elemento crítico, é este subsídio é atribuído com base na condição de recurso, ou seja, tem como base o rendimento total de todo o agregado doméstico, o que vai excluir muita gente. Portanto, esta medida é importante para apoiar pessoas que estão sem qualquer fonte de rendimento, mas parece-me que hoje o Estatuto do Cuidador se transformou numa política de combate à pobreza. Ainda que seja importante para alguns grupos sociais, eu penso que o que falta é nós olharmos para o Estatuto como uma política de família universal. E temos aqui
um grupo que me parece muito importante de questionar e problematizar, que são: nós ainda temos percentagens que rondam os 16% de mulheres com mais de 50 anos que saem do mercado de trabalho para cuidar. E como o cuidado informal é um trabalho que é perspectivado ainda na sociedade portuguesa sem valor social e económico, e, portanto, este trabalho, que é efetivamente trabalho, e há muitos países na Europa que já olham para o cuidado informal como um trabalho que precisa de ser contabilizado na reforma, tem que ser protegido socialmente e, portanto, penso que falta olhar para o cuidado informal como, de facto, o Estado poupa muito. Proteger estes homens e estas mulheres. O que é que acontece noutros países? Para dar um exemplo que estava a dar em relação a outras opções, outras estratégias de outros países em relação a esta matéria. Primeiro, não existe condição de recurso, pelo facto de eu ser cuidadora, é em função do rendimento próprio, em que é atribuído um subsídio. Ou seja, no fundo, o Estado minimiza o ónus e o impacto que o cuidado, e nós estamos a falar, nós temos que situar e clarificar qual é o significado de cuidado. Não é? Portanto, há uma dimensão que está diretamente relacionado com as atividades, com as tarefas, que dizem respeito ao bem-estar e ao conforto da pessoa, mas também há todo um trabalho de logística, de organização, implica competências, implica saberes, e isto implica, de facto, recursos de tempo, recursos materiais. Obviamente que há uma dimensão relacional que deriva do laço biológico, mas olhar o cuidado como trabalho. E, portanto, alguns países atribuem um subsídio tendo esta centralidade no indivíduo e não na envolvente. Ainda que estas políticas em alguns países também têm sido alvo de questionamento. E do questionamento é estas políticas incentivarem a saída do mercado de trabalho, sobretudo das mulheres, uma maior dependência a outros elementos da família e, no fundo, o regresso a este modelo ganha-pão, em que o homem trabalha e a mulher é... Já vamos à questão dos homens e mulheres. Maria dos Anjos, se tivesse que importar algumas medidas que outros países estão a trabalhar nesta matéria, pelo que eventualmente conhece, tem alguma prioridade? Ou teria alguma prioridade? Assim, muito sinceramente, eu não conheço muito bem aquilo que se passa nos outros países. Mas por aquilo que vi mais ou menos em diagonal do trabalho da doutora Paula Gil, eu critico acima de tudo, ou nós criticamos acima de tudo, o estarem a considerar os cuidadores informais como pesos para a família. É assim, a maior parte dos cuidadores informais estão a cuidar, muitos deles, 24 horas por dia, e depois fazem cálculos de hipóteses de subsídio de apoio. E chegamos todos à conclusão que o cuidador informal deixou de ser pessoa e tem que passar a viver à conta ou do pai, ou da mãe, ou do marido, ou do filho, ou seja, de quem for que tenha uma remuneração neste país. Portanto, acho inacreditável que, a partir do momento em que passamos a cuidar e que passamos a prescindir da nossa vida, da nossa individualidade, ainda tenhamos que estar financeiramente dependentes dos nossos familiares. E o que se tem notado muito, e a associação recebe muitas queixas nesse sentido, é que ninguém se lembra quando se deixa de ser cuidador informal. Porque a maior parte destas pessoas estão 24 horas a cuidar, anos a cuidar, não têm rendimentos, o que implica que perderam uma série de anos na sua carreira de trabalho. Não têm descontos. Muitas estão em casa dos pais, isto na faixa etária do cuidado dos mais idosos. E quando estas pessoas falecem, o que acontece ao cuidador informal é ficar sem fundo de maneio nenhum, porque os subsídios são, e as reformas são automaticamente cortadas.
e sem habitação. Portanto, as pessoas veem-se numa situação de precariedade pelo simples facto de terem estado a cuidar. Eu acho que isto é inadmissível. A lei nem sequer pensa nos cuidadores informais sem ser na integração de trabalho, só e muito precariamente, e nem sequer nunca se lembrou que o facto de não os apoiar durante os anos de cuidado está a pôr uma pessoa no limiar da pobreza, porque a única solução que essa pessoa tem a partir do momento em que fica sem cuidar é pedir rendimento social de inserção. Ou seja, vai viver de 170 euros, que não lhe permite de forma alguma nem sobreviver, nem sequer ter uma casa. Portanto, isto já foi chamado a atenção dos senhores governantes em diversas circunstâncias, inclusivamente através até da nossa iniciativa legislativa de cidadãos, mas continuam a não querer pensar nos ex-cuidadores informais. E todos sabemos que o futuro das nossas pessoas cuidadas, porque estão doentes, porque têm imensos problemas, não é de duração, aliás, ninguém dura para sempre e eles muito menos. Portanto, eu não sei como é que se faz noutros países, sei é que deveria de haver um bocadinho de cuidado em pensar que os cuidadores informais, pelo facto de trabalharem, muitos deles 24 horas por dia, sem descanso, sem férias, sem fins de semana, também vão ficar na situação precária de não ter nada quando deixam de cuidar. Mas não me parece que isto seja uma matéria que esteja a ser pensada pelos atuais governantes, de acordo com a informação que nos foi prestada pela senhora Secretária de Estado. Ana Paula Gil, há outros exemplos deste ponto de vista dos ex-cuidadores, aqui que a Maria dos Anjos estava a levantar, existem outros modelos de resposta, é uma preocupação que existe noutros países, é possível importar alguma ideia, porque é de facto, como a Maria dos Anjos bem descreve, há de facto aqui um momento que parece fora também de todas essas preocupações. Sim, temos alguns exemplos. Estou-me a lembrar do caso espanhol, em que quando o cuidador pede uma licença sem vencimento, depois há todo um processo. Portanto, a pessoa tem direito a um subsídio e há toda uma estratégia depois de reingresso no mercado de trabalho. Outro exemplo, que é um exemplo paradigmático e que é considerado uma boa prática, eu já tive a oportunidade de, no último programa, também falar sobre o exemplo da Dinamarca, que é considerado assim um exemplo, pela forma como ele foi pensado. Na Dinamarca, o cuidado informal é considerado trabalho e, como tal, todo o familiar que queira assumir integralmente os cuidados, estamos a falar num cuidado 24 horas, as autarquias, portanto os municípios, contratualizam com esse membro e é pago um salário em que a pessoa desconta, em que a pessoa tem proteção na saúde e é contabilizado para a sua reforma, tem direito a férias, tem direito a descanso do cuidador, que é outra medida que eu acho que é central para aliviar os cuidadores. O que é que acontece? Esta política, ainda que seja aos nossos olhos uma boa prática, não tem tido muita adesão. Porquê? Na própria Dinamarca? Na própria Dinamarca. Porquê? Porque nós sabemos que as mulheres e homens que saem do mercado de trabalho e, portanto, como disse, 70% são pessoas com mais de 50 anos, o reingresso é difícil. As pessoas sabem que é difícil o seu reingresso. E perderam também, como estava aqui a dizer Maria dos Anjos, quer dizer, não há carreira que resista a uma realidade destas. Exatamente, e o retorno é complexo. E, portanto, penso que há ainda muito por fazer e concordo totalmente. Fala-se muito nos ex-cuidadores e, portanto, a desproteção e a dificuldade não só pelas questões do luto, mas por tudo, pelo projeto de vida seguinte. E, portanto, esta questão
das saídas precoces do mercado de trabalho, eu acho que era muito importante que o Estatuto possa também responder a este grupo. Eu gostava de ouvir sobre outras dimensões aqui do livro. Primeiro, é de facto uma realidade onde são sobretudo as mulheres a cuidar. A minha dúvida, e gostava de lhe perguntar, Ana Paula Gil, é se vemos alguma alteração nesse plano, ainda que seja muito, muito residual. Ou seja, há homens cuidadores, estão a aparecer, não existem? Sim. Ou em que ponto é que nos encontramos? O cuidado informal faz parte, tal como há pouco se disse, da nossa existência humana, não é? Da nossa história, da nossa biografia familiar. Mas sabemos que o papel do cuidador ainda é exercido fundamentalmente por mulheres. E esta distribuição desigual de responsabilidades entre homens e mulheres é importante que seja revista, mas a demografia e os indicadores demográficos apontam que vai haver mudanças nos próprios processos de cuidar. Por um lado, devido aos desafios da longevidade, ao aumento da esperança de vida entre homens e mulheres. Isto vai implicar o quê? Conjugalidades mais longas. E isto vai implicar que os homens também vão ser chamados a ter um papel mais importante na cena dos cuidados. E isto prende-se com a questão da masculinização dos cuidadores. O Inquérito Nacional de Saúde vem-nos indicar que 65% dos cuidados informais em Portugal são prestados por mulheres, mas 30% são prestados por homens. Cuidadores informais? Informais em reforma, ou reformados, ou desempregados. E hoje é muito comum nós encontrarmos homens com muita idade a cuidar das suas mulheres já com idade muito avançada. E, portanto, isto é um padrão e é uma tendência que nas próximas décadas se vai acentuar, ou seja, conjugalidades mais longas e a maior participação dos homens na cena dos Maria dos dos cuidados. Anjos, é esta a realidade que encontra, esta proporção destes 30% de homens, só para ter uma ideia de quem está no terreno também, como a Maria dos Anjos, qual é a realidade que encontra? Olha, eu diria que eu já ando nisto há alguns anos, não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu diria que neste momento nós somos contratados por muitos cuidadores informais homens e não é só a cuidar das esposas, mas também a cuidar das mães. Encontramos imensos, muitos deles tiveram mesmo que deixar a carreira profissional e estamos a falar nas faixas etárias dos 50 e muitos anos e sabemos todos a implicação que isto traz. Mas há muito mais homens a cuidar. Então, os filhos, digamos assim, não é? Era isso que eu ia... Não, os filhos a cuidarem das mães, exatamente. E temos que pensar também, e eu acho que, por exemplo, a nossa legislação esqueceu-se completamente disso. Há muitos jovens a cuidarem das mães, porque há muitas doenças precoces. E esses mesmos jovens são obrigados a cuidar. Eu digo mesmo obrigados. Porque no agregado familiar, normalmente eles são estudantes, são eles que podem faltar com mais facilidade e são eles que ficam a cuidar ou do pai ou da mãe que com uma doença degenerativa ou uma doença que aconteceu por acaso. E ninguém fala nesses jovens e, inclusivamente, a nossa legislação não lhes permite que eles sejam considerados cuidadores informais. Porque os cuidadores informais só têm que ter uma faixa etária a partir dos 18 anos, como se antes dos 18 anos ninguém cuidasse. Eu tenho essa experiência da minha família, em que pelo menos 3 jovens foram obrigados a cuidar da mãe. Tinham uma doença neurodegenerativa e eles tinham 15 anos. E ninguém lhes dá apoio, nem apoio de espécie nenhuma, nem capacitação nesse sentido, nem apoio psicológico. É um facto é que eles estão lá, eles estão a cuidar e depois são eles sozinhos que têm que pensar como é que, normalmente a pessoa falece, como é que vão ultrapassar toda aquela situação para a qual não estavam preparados. Mas há imensos jovens a nível da Europa, isto não se passa só em Portugal,
que são cuidadores informais. Quando falamos, por exemplo, do homem tratar da mulher ou a mulher tratar do homem no processo de uma idade mais avançada, há um momento em que se calhar deixam também de conseguir cuidar do outro, não é? Quem é que faz o acompanhamento dessas pessoas com idade mais avançada, Maria dos Anjos? Ninguém. Eu já recebi imensas chamadas telefónicas de pessoas. Posso lhe dar um exemplo que me chocou imenso, em que um senhor já com muita idade me liga porque a esposa tinha Alzheimer, a esposa não comia nem bebia há uma semana e ele liga-me porque não sabia o que é que havia de fazer. E fui eu que disse ao senhor para levar a esposa com urgência para o hospital, porque a senhora de certeza ia entrar em falências por desidratação, mas que não fosse. Porque nem no centro de saúde, nem na proximidade, nem no município, ninguém deu qualquer tipo de apoio. Não deveria haver uma linha para as pessoas poderem ligar? Devia de haver uma linha, devia de haver apoio no centro de saúde. Aliás, aquele senhor deveria ter ido ao centro de saúde e automaticamente devia ter saído o apoio domiciliário para ver o que se estava a passar. Mas é um facto que não aconteceu. E o senhor viu-se mesmo obrigado a levar a esposa para a urgência por indicação da associação. Portanto, isto é caricato, mas isto acontece. Isto acontece muitas vezes. E noutros casos, o que os senhores acabam por fazer é já não terem capacidade de resposta, porque não têm capacidade física nem psicológica, e acabam por ir parar mesmo a uma IPSS se tiverem condições financeiras para o fazer. Há algo aí que me chama a atenção, Maria dos Anjos, quando fala da ida para as urgências e para a ida para os hospitais. Se eu fizer agora um programa aqui ao lado sobre a questão de saúde, que está também ligado a este, naturalmente, mas uma das realidades que encontramos é muitos idosos que estão nos hospitais. Isto, no fundo, com uma coisa acaba por estar ligada à outra, não é, Maria dos Anjos? Sem dúvida, até porque a maior parte dessas pessoas que estão hospitalizadas e que toda a gente se indigna muito, é porque as famílias ou os próprios cuidadores não têm condições para cuidar delas, pelo menos com as necessidades básicas de saúde que elas têm. Porque normalmente o que acontece é que se nós levamos alguém com uma doença, eu dou-lhe o exemplo da doença neurodegenerativa porque é aquilo que eu conheço melhor. Se eu levar uma pessoa com uma doença neurodegenerativa para o hospital, mas que teve uma infecção urinária, é curada de uma infecção urinária e tem alta. E dão-lhe alta com regálias, com sondas nasogástricas e esperam que o cuidador informal, sem formação nenhuma, trate de tudo como se fosse um profissional de saúde. Como é óbvio, as pessoas assustam-se e não. Eu, pelo menos, já me aconteceu isso, eu não aceitei a alta hospitalar, porque eu não tinha condições para poder tratar daquela pessoa. Portanto, isto acontece por norma. Uhum. E depois, o caminho a seguir seria as unidades de cuidados continuados. Mas as vagas são inexistentes. Por muita propaganda que a gente ouça que vão abrir não sei quantas vagas, é um facto que elas não abrem, ou abrem por outros motivos, ou não são suficientes. E é verdade que há muitos cuidadores enfermeiros que deixam as suas pessoas cuidadas no hospital, exatamente porque não têm condições para poder cuidar delas. Sim, é uma questão importante. Ana Paula Gil, esta questão da estrutura de saúde e segurança social anexa não está a responder, na sua perspectiva também? Acho que não tem havido. Eu acho que tem faltado na sociedade portuguesa uma discussão atempada, uma visão estratégica do que vem aí. Mas já se debate há muito tempo, não é? Parece que cada dia que passa é um dia a menos e um problema a mais, não é? Mas penso que não tem havido um debate público sobre as soluções. Que soluções? O mercado, o Estado, a família, que soluções é que a sociedade vai ter para responder às necessidades que vão ser muitas. Mas relativamente à questão, e gostaria de retomar a questão do abandono. Muitas vezes é-nos apresentado o abandono dos idosos nos hospitais. Sim. Eu tenho algumas reservas, e isto porque isto acontece precisamente com aquilo que estava a ser dito há pouco. Não existem políticas de apoio à família, não existem serviços de retaguarda na comunidade que possam ajudar as famílias
a assumir a responsabilidade, muitas vezes, pessoas que saem, que têm altas hospitalares, com níveis de dependência brutal, em que as pessoas não estão preparadas, não têm formação, não sabem como cuidar, não sabem como colocar uma fralda, não sabem o que é que vem aí em termos de impacto da doença e, portanto, falta aqui uma discussão sobre as respostas que nós temos hoje, porque é muito bonito dizer todos nós queremos envelhecer em casa, sim, mas a que preço? E aquilo que tem acontecido é com base na garantia que a mulher vai estar disponível, a mulher e o homem, para cuidar. E, portanto, faltam, de facto, políticas de cuidados de longa duração que possam responder precisamente ao apoio no domicílio. Se nós queremos que as pessoas envelheçam com qualidade e com conforto, no seu próprio domicílio, as famílias precisam de ser apoiadas com serviços de retaguarda e com equipas domiciliárias que, tal como se disse, existe uma escassez enorme de equipas, quer na área dos cuidados de enfermagem, médicos e de reabilitação. Eu tinha aqui uma dúvida que é esta. Quando a professora fala sobre este fenómeno crescente de integração de imigrantes no seio do agregado, a questão que coloca é esta. Na realidade temos uma pessoa que cuida da outra, maioritariamente mulheres, sabemos que as condições financeiras são muito precárias deste ponto de vista. Quem é que está a recorrer a estes imigrantes? Há dinheiro para lhes pagar? Quem é que está? São as famílias? Eu tenho feito algum estudo empírico junto de trabalhadoras de cuidados, sobretudo provenientes do Brasil, que trabalham em empresas de serviços de apoio domiciliário privadas, em que as famílias pagam balúrdios, e nós sabemos que estas trabalhadoras muitas vezes são indocumentadas, e é uma forma de conseguirem processos de legalização, trabalham muitas horas, muitas vezes em coabitação com a pessoa idosa, e muito desprotegidas socialmente em termos de direito. Mas pagar para cuidar do nosso familiar é uma minoria. É uma minoria, no caso das empresas, as empresas surgem como mediadores e, portanto, acho que falta, na minha perspectiva, monitorização da forma como estas empresas da qualidade do cuidado que é prestado também. Da qualidade do cuidado, que são muitas vezes pessoas sem qualificação para o fazer, e por isso a importância de dignificar e a profissionalização e a formação destes trabalhadores. E, portanto, este recurso é um recurso que as famílias estão cada vez mais, pessoas com rendimento para pagar a estas empresas, mas penso que falta monitorização por parte do Estado relativamente à forma como estes cuidados estão a ser prestados, bem como a proteção social destes trabalhadores. E a tendência será que sejam cada vez mais chamados a estes cuidados, é isso? Cada vez. Do ponto de vista demográfico também. Exatamente, porque é um setor, primeiro, pouco atrativo, são muitas horas, é um trabalho adverso, ou seja, são muitas horas, é um trabalho pesado e muitas vezes, estou a falar quando existe coabitação com a pessoa idosa e também famílias que contratualizam diretamente com estes imigrantes. Caso a caso, sem recurso a empresas? Sem recurso a empresas. Maria dos Anjos, qual é o seu olhar sobre esta realidade destas pessoas de fora da família que estão a prestar estes cuidados? Eu acho que isso funciona um bocado com fator sorte, porque tal como eu estava a ouvir, é assim, a maior parte dessas pessoas não têm a formação para o cargo que vão exercer, são contratadas como empregadas domésticas, porque no nosso país nem sequer há cuidadores legalizados, não há a profissão de cuidador. Eu já ouvi casos em que as pessoas são extremamente bem cuidadas porque há ali alguma ética pessoal e profissional,
e outros casos em que as pessoas acabam por ter que as mandar embora porque até maus tratos provocam. Mas uma coisa são empresas, por exemplo, que se afirmam como tal, outra coisa são pessoas escolhidas a dedo e se calhar que são essas a que a Maria dos Anjos está a referir-se, que são essas escolhidas a dedo, eventualmente podem prestar um cuidado um pouco mais completo. A questão aqui é que recorrer a empresas implica custos que a grande maioria das pessoas não conseguem suportar. Exato. Porque as empresas levam valor hora só acessível a meia dúzia de cuidadores. É assim, se pensarmos na parte dos mais idosos e pensarmos que as reformas médias deste país são 500 euros e que os cuidadores informais reformados nem sequer têm direito a subsídio de apoio, imagina-se facilmente que é dificílimo contratar uma empresa dessas. Portanto, não estou a ver até que ponto é que a grande maioria dos cuidadores informais reformados neste país tomam conta dos seus pais, têm capacidade financeira para contratar uma empresa. É verdade que elas surgem aí como cogumelos, cada vez se vê mais. Mas depois a capacidade financeira das famílias não existe para pedir esse apoio. E tal como está escrito na própria legislação, esse apoio deveria de ser-nos dado, oferecido, com um custo inferior, que neste caso até é 65% dos custos normais, e esses apoios não surgem, não vêm. Eu acho que o apoio domiciliário, se fosse devidamente aplicado, a maior parte destas famílias sentir-se-iam muito mais acompanhadas, teriam mais hipóteses de ter aquilo que nós chamamos de descanso físico, descanso de cabeça, nem que fosse que permitisse sair de casa para ir ao médico. E não entendo muito bem porque é que não há implementação destas duas medidas, apoio domiciliário, descanso do cuidador. Certamente não será por falta de mão de obra. De certeza absoluta. E o que mais me custa ainda aceitar é que também não é por falta de orçamento. Porque os orçamentos ao longo dos anos para o cuidador informal nunca foram aplicados. Eu sei que foram sempre orçamentados em cada ano de legislação aprovada 30 milhões de euros, com exceção do último ano, que foi 27 milhões. E o custo total para os cuidadores informais foi de 26 milhões durante os 4 anos. Portanto, inclusivamente há verbas. Eu costumo dizer que há muita falta de vontade política em apoiar os cuidadores informais. Nós não somos pessoas. Nós somos mão de obra a custo zero, que dá um grande interesse ao Estado. E depois somos pouco exigentes, porque o povo português é muito acomodado, é pouco exigente. E tal como diziam, isto já vem de família para família, nós sentimos-nos na obrigação de cuidar dos nossos. E como nos sentimos na obrigação de cuidar dos nossos, e o Estado não paga por nós termos e sentirmos essa obrigação, então deixam correr o rio, porque assim é tudo muito mais fácil. Maria dos Anjos, diga-me só uma outra curiosidade que tenho em relação aos territórios onde estas ajudas acontecem, porque a Associação obviamente tem um conhecimento alargado do que se passa no país, apesar de a maior parte da população portuguesa estar mais na faixa litoral. Mas encontra diferenças entre a realidade que se vive num grande centro urbano, numa grande área metropolitana, ou em unidades territoriais mais até do interior, onde as relações de proximidade possam eventualmente ser diferentes. Hoje em dia é possível ainda fazer esta distinção ou não faz sentido? É possível ainda fazer essa distinção porque as pessoas do interior vão se sentir apoiadas umas pelas outras. As próprias famílias conhecem os vizinhos interam-se das situações e as pessoas vão se apoiando mutuamente. No litoral as pessoas são muitíssimo mais isoladas. Nós vemos idosos completamente sozinhos, doentes, em casa, sem sinalização de espécie nenhuma, nem das juntas de freguesia, nem dos municípios, nem da Segurança Social. E sem familiares que os apoiem. Eu vivo numa zona de Lisboa e Val do Tejo, e o que eu mais tenho à minha volta são pessoas de 90 anos a morarem sozinhas.
Quer dizer, isto é o pão nosso de cada dia e sei que não estão minimamente sinalizadas e que se acontecer algum problema ninguém sabe o que é que lhes vai acontecer. A resposta autárquica é melhor nessas zonas do interior? Não sei se será a resposta autárquica, se será mesmo as próprias pessoas a inteirarem-se e a aceitarem e a apoiarem. Eu não diria a resposta autárquica. Eu acho que as autarquias e os municípios ainda não perceberam muito bem que têm que ter um papel interveniente na situação dos cuidadores e das pessoas cuidadas. Tirando algumas autarquias de referência, e não são assim tantas, e eu penso, por exemplo, Alcácer do Sal, Évora, tem havido uma intervenção digna de ser apreciada. Aqui, por exemplo, no Lisboa e Val do Tejo é para esquecer. Eu lembro-me de ter estado um encontro com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que é a que faz apoio aos cuidadores informais em Lisboa, e dizerem-me que tinham 30 cuidadores informais reconhecidos para dar apoio. Todos sabemos que a população de Lisboa ronda aos 500 mil pessoas. 30 cuidadores informais. Portanto, eu acho que os números vão falando por si e dá para perceber que a implementação das medidas que nós tanto lutamos não estão, nem pouco mais ou menos, a ser postas em prática. E as pessoas continuam a estar sozinhas a cuidar. Ana Paula Gil, em relação às realidades geográficas, tem algo a dizer sobre isto? Eu concordo, acho que as autarquias podem ter aqui um papel que possa fazer a diferença. Por vezes, e também pela minha experiência na zona do Alandroal, Évora, Distrito de Évora, quando, e vou dar o meu testemunho, quando foi necessário dar apoio à minha mãe, que já estava em situação de grande dependência, em processo de demência, de facto, a resposta dos serviços e a articulação que é criada na comunidade, conseguimos responder num determinado período de tempo. De facto, os serviços falam entre si. E isso, penso que existem diferenças. O que não acontece tanto no litoral, como não. estava a dizer a Maria dos Anjos, na sua perspectiva. Não, e eu acho que depende muito da sensibilidade dos atores que intervêm na comunidade. Daí que o papel das autarquias é fundamental também nesta assunção das Isso não melhorou responsabilidades. alguma coisa com a pandemia? Eu estava aqui a ver um dado que vem no livro. Portugal apresentou o maior número de cuidadores informais que iniciaram a prestação de cuidados como resultado do confinamento. Portanto, Do confinamento uma realidade que... e da falta de respostas, Não é? na altura, que vieram, de facto, acentuar ainda mais as necessidades de serviços por parte da família e por parte dos cuidadores. Sim. Para retomar só Sim. e acho que era um aspecto importante, há pouco falou-se que não há uma profissão de cuidador formal. Nós, desde a década de 90, temos uma categoria que são os ajudantes familiares e que depois, mais tarde, são os auxiliares da ação direta, muito vocacionados para serviços de apoio domiciliário, para estruturas residenciais, para pessoas idosas. Ainda que a profissão esteja legalizada, eu penso que falta muita coisa. Falta qualificação, profissionalização e, sobretudo, dignificação. Temos que dignificar a figura do trabalhador de cuidados. E implica um plano de carreira que nem sempre existe. Portanto, Está a falar já no domínio das entidades, das famosas das respostas já institucionais, é isso? Exatamente, e portanto há todo era muito importante existir aqui uma reabilitação e uma aposta nos trabalhadores de cuidados, cuidador formal, auxiliar, da ação direta, de modo também a dignificar a profissão e que seja uma profissão atrativa, porque cada vez vai ser mais necessário. E cada vez vai ser mais exercida por imigrantes?
Eu penso que neste momento é cada vez mais exercida por imigrantes, porque é o setor onde existe, isto prende-se com a crise global dos cuidados, onde existe escassez de mão de obra, e o setor dos cuidados e o serviço doméstico, de facto, são fatores hum, como principais setores de trabalho. E eles próprios com problemas para tratar da sua legalização, da sua documentação, inclusivamente, não é? Sabemos o que tem acontecido. Para terminar, Maria dos Anjos, esta ligação para as estruturas institucionais, quer deixar alguma nota sobre este tópico? Estamos digamos, a ir dos informais para os formais, mas conhecendo a realidade no terreno, certamente, eventualmente, pode deixar aqui algumas notas. Quer deixar? Olha, as notas que eu deixaria é assim, prende-se um bocado com o facto de nós, cuidadores de enfermais, nem sequer termos direito de opção entre querermos cuidar ou institucionalizar, porque os preços do mercado são de tal forma avultados que o valor que as pessoas recebem como reformas são impraticáveis. Ninguém consegue pagar um lar ou uma ERP ou chama-lhe o que quiserem. Independentemente das condições que cada uma dessas instituições tenha. Independentemente, exatamente. E todos sabemos que, por exemplo, a grande maioria não tem condições para receber uma pessoa com demência, porque aquilo, na minha ótica, acaba por ser despejos de velhos, onde as pessoas estão sentadas à espera da morte. Dão-lhes de comer, fazem-lhes higiene e pouco mais. Mas mesmo assim, as vagas não existem e os preços que praticam, pensando inclusivamente numa Santa Casa da Misericórdia, os preços são impraticáveis para as reformas médias existentes. E depois não podemos esquecer que as crianças com problemas de saúde não têm sítio para onde ir, porque não há. Há um sítio neste país. E na área das demências, que é uma área que me toca imenso, nós temos 2 centros que acolhem pessoas para estarem e viverem com alguma dignidade e que os preços continuam a ser impraticáveis para o comum dos mortais. Portanto, ninguém pensa nestas diferentes patologias e nas necessidades que estas pessoas vão apresentando ao longo da própria doença. Portanto, as IPSS poderão ser uma realidade se alguém mexer na estrutura delas, se der, como a doutora Paula Gil estava a dizer, formação aos próprios trabalhadores, porque eles vão para lá sem formação e quando querem formação são eles próprios, fora do horário de trabalho deles, que a vão receber. Enquanto tivermos IPSS sem estruturas, é assim, e com os preços que praticam, isto é complicadíssimo. As pessoas acabam por ser cuidadoras informais à força, como eu digo, porque não há solução. Muito obrigado, Maria dos Anjos. Ana Paula Gil, para terminar, isto dá quase a entender que, do ponto de vista do topo da pirâmide institucional pública que poderia ser aqui colocada, era preciso quase fundir num Ministério novo a valência Segurança Social, Saúde, para tratar com urgência deste tema. Eu não sei até que ponto estas entidades conversam entre si e articulam de forma suficiente, não quer dizer que não o façam ou que não tenham essa intenção, mas de forma suficiente para atacar esta árvore de problemas que eu fui aqui tomando notas. Não é? Sim, eu acho que este casamento entre a Segurança Social e a Saúde É uma questão antiga. é muito antiga, exatamente. Acho que a Rede Nacional de Cuidados Continuados, Integrados, foi um bom exercício, porque implica, no fundo, a articulação entre os dois ministérios, mas falta mais, falta de facto. E acho que, e as estimativas que eu também apresento no ensaio, vai ser inevitável a criação de mais respostas para fazer face aos desafios da longevidade e, portanto, penso que quando há pouco falava que falta uma discussão pública, o que é que e basta olhar para os números. O ritmo de crescimento do envelhecimento da população portuguesa não está a acompanhar o número de respostas disponíveis. E eu comparei, por exemplo, o número de respostas com base
nos censos, e algumas regiões, nomeadamente a região de Lisboa e a região do centro, e a região do centro é uma das regiões mais envelhecidas deste país, houve um retrocesso em 10 anos do número de respostas. E, portanto, sabemos que há uma escassez de respostas, e estou a falar em estruturas residenciais para pessoas idosas, e, portanto, esta ausência de um planeamento de respostas para responder aos desafios da longevidade. E, por outro lado, também outra questão que me parece que é estratégica e que tem a ver com os financiamentos, que é a ausência de monitorização e de avaliação da qualidade dos serviços que são prestados nestas estruturas. E nós temos que premiar as boas práticas. E, portanto, isto não está, do meu ponto de vista, a acontecer, e daí esta ausência de debate sobre todas estas questões que estão associadas, cuidado informal e cuidado formal. Muito obrigado pela sua presença, Ana Paula Gil. Também agradeço a Maria dos Anjos Catapirra, da Associação Nacional de Cuidadores Informais, a presença nesta conversa inicial da temporada da Capa à Contra Capa. Para onde caminham os cuidados informais em Portugal foi o tema desta semana. Um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Está disponível e junta-se às outras centenas de debates que temos feito nas plataformas digitais de podcast. Poderá ouvir esta conversa na íntegra nessa dimensão digital. Programa esta semana com Rui Glória, Ana Marta Domingues e Marina Duarte, e ainda José Pedro Frazão. Na próxima semana regressamos para outro tema.